O povo de Israel ainda estava no deserto. A saída do Egito havia ficado para trás. O Monte Sinai havia sido o lugar onde a aliança entre Deus e Israel fora estabelecida. E agora o tabernáculo estava pronto. A tenda havia sido levantada. A arca estava em seu lugar. Os sacerdotes haviam sido separados para o serviço. O povo estava acampado ao redor. Mas havia algo que ainda precisava ser organizado. Como Israel deveria se aproximar daquele santuário? Um livro que começa com uma voz. Levítico começa de uma maneira diferente de muitos outros livros bíblicos. Não encontramos uma longa introdução sobre novos acontecimentos. A narrativa praticamente continua de onde Êxodo havia terminado. O tabernáculo está estabelecido. E então Deus chama Moisés. Segundo o texto, a voz vem da tenda do encontro. A partir desse momento, Moisés recebe uma série de instruções destinadas aos israelitas. Grande parte dessas instruções está relacionada ao culto, sacrifícios, sacerdotes, pureza, alimentos, festas, dias sagrados. Para quem lê Levítico pela primeira vez, pode parecer que o livro simplesmente apresenta uma enorme quantidade de regras. Mas existe uma lógica por trás dessa estrutura. O povo havia recebido um santuário. Agora precisava aprender como aquele santuário funcionaria. As ofertas. Uma das primeiras coisas apresentadas no livro são as ofertas. Se alguém desejasse apresentar uma oferta ao Senhor, poderia trazer determinados animais. Entre eles estavam gado, ovelhas e cabras. Em determinadas situações, também poderiam ser utilizadas aves. O animal precisava seguir critérios estabelecidos. No caso dos animais destinados a certas ofertas, o texto determina que fossem sem defeito. O israelita levava o animal até a entrada da tenda do encontro. Ali começava o ritual. O animal não era simplesmente deixado no altar. Havia uma sequência específica de ações. O ofertante colocava a mão sobre a cabeça do animal. Depois o animal era abatido. Os sacerdotes cuidavam do sangue, e partes específicas eram colocadas sobre o altar. O texto descreve a fumaça subindo do sacrifício e utiliza a expressão aroma agradável ao Senhor. Essa linguagem aparece diversas vezes nas descrições das ofertas, mas havia diferentes tipos de sacrifício, e cada um possuía suas próprias características. O holocausto. O primeiro tipo apresentado é conhecido como holocausto, ou ola em hebraico. Nesse caso, o animal era inteiramente queimado sobre o altar, com algumas partes previamente preparadas conforme as instruções. O ritual podia envolver um touro, um carneiro, uma cabra ou, para aqueles que não possuíam recursos para oferecer um animal maior, determinadas aves. Essa possibilidade é importante. O sistema de ofertas não estava reservado exclusivamente aos mais ricos. O próprio texto apresenta diferentes opções conforme a condição econômica do ofertante. Assim, alguém que não pudesse oferecer um animal grande poderia apresentar uma oferta menor. O ritual mudava em alguns detalhes, mas a ideia de apresentar uma oferta permanecia. E então Levítico introduz outro tipo, a oferta de cereais. Nem todas as ofertas envolviam animais. Também existia a oferta de cereais, chamada micha. Ela podia ser preparada com farinha fina, azeite e incenso. Parte era colocada sobre o altar. Outra parte ficava destinada aos sacerdotes. Em algumas preparações, eram utilizados alimentos como bolos ou pães preparados de determinadas maneiras. Mas havia uma regra curiosa. O texto proibia que a oferta de cereais destinada ao altar fosse preparada com fermento. Também não deveria faltar sal. O sal recebe uma importância especial nas instruções. Era chamado de sal da aliança. Isso mostra que Levítico não estava tratando apenas de comida. Cada ingrediente e cada procedimento podia possuir uma função dentro do sistema ritual. A oferta pacífica. Depois aparece outro tipo de sacrifício,
a oferta pacífica ou shelamim. Nesse caso, a estrutura era diferente. O animal era apresentado. O sangue era tratado conforme as instruções. Partes específicas eram queimadas sobre o altar, mas o animal não era totalmente consumido pelo fogo como no holocausto. Determinadas partes eram destinadas ao Senhor, e o restante podia ser utilizado em uma refeição ritual, de acordo com as regras estabelecidas. Isso dava à oferta uma característica diferente. Ela podia estar associada a ações de graças, cumprimento de votos ou simplesmente uma expressão de comunhão. O sacrifício fazia parte de uma refeição. Era uma forma de culto que também envolvia as pessoas que participavam daquela cerimônia. Mas Levítico ainda apresentaria ofertas relacionadas a outra questão: o pecado. Quando alguém pecava, o livro apresenta procedimentos específicos para situações em que alguém cometesse determinados pecados ou transgressões. E aqui aparece uma distinção importante. O ritual podia mudar de acordo com quem havia cometido a transgressão: o sacerdote ungido, o líder, um indivíduo comum. Cada situação possuía suas próprias regras. O animal apresentado também podia variar. Um sacerdote poderia oferecer um novilho. Um líder poderia apresentar um bode. Uma pessoa comum poderia apresentar uma cabra ou uma cordeira. E novamente aparece uma alternativa para quem tivesse poucos recursos. Poderiam ser utilizadas aves. E em determinadas circunstâncias, até uma oferta de farinha poderia ser apresentada. Isso mostra que Levítico não trata o sistema sacrificial como uma única fórmula. Existe uma estrutura bastante detalhada. Cada situação possui uma resposta determinada. O sangue. Um dos elementos que mais aparece em Levítico é o sangue. Ele não era tratado como um detalhe secundário. O sangue dos animais sacrificados podia ser colocado sobre o altar. Em determinados rituais, era levado para dentro do santuário e utilizado de maneiras específicas. O próprio livro posteriormente explicaria a importância atribuída ao sangue, porque a vida da carne está no sangue. Dentro da legislação apresentada, o sangue estava diretamente relacionado à vida. Por isso, havia regras rígidas sobre seu uso. Israel não deveria consumir sangue. O sangue pertencia ao sistema ritual estabelecido para o culto. E essa ideia se tornaria fundamental para compreender uma das cerimônias mais importantes de todo o livro, o dia da expiação. Mas antes de chegar a esse momento, Levítico precisava estabelecer algo ainda mais básico. Quem realizaria todos esses rituais? Quem cuidaria do altar? Quem entraria no santuário? Quem poderia se aproximar das coisas consideradas santas? A resposta estava nos sacerdotes, Arão e seus filhos. O sacerdócio já havia sido apresentado no final de Êxodo. Agora Levítico começa a estabelecer regras para seu funcionamento. Arão era o sumo sacerdote. Seus filhos também exerciam funções sacerdotais. Eles eram responsáveis por realizar o sacrifício, cuidar de determinadas atividades no tabernáculo. Mas o livro mostra rapidamente que essa função não era tratada como algo comum. O sacerdócio exigia preparação. Existiam regras para as vestimentas, para os alimentos, para a conduta, para o contato com determinadas coisas. E havia também uma diferença entre aquilo que era considerado santo e aquilo que era considerado comum. Essa distinção será uma das ideias centrais de Levítico. Porque, dentro da narrativa, o tabernáculo era o lugar onde a presença divina estava no meio do povo. E quanto mais próximo alguém chegava daquele espaço, maior era a responsabilidade. Um povo no meio do santo. Levítico não estava ensinando apenas sacerdotes. Suas leis também alcançavam toda a comunidade. Israel deveria aprender a viver de acordo com uma série de regras relacionadas ao culto e à vida cotidiana. O que comer, como lidar com determinadas doenças de pele, como agir diante de situações de impureza.
como celebrar determinadas festas, como tratar outras pessoas, como lidar com propriedades, como reparar determinados erros. O livro mistura religião e vida diária porque, dentro daquele sistema, essas duas coisas não estavam separadas da maneira como muitas sociedades modernas costumam separar. A vida diante de Deus envolvia o santuário, mas também envolvia a família, a alimentação, a terra, o trabalho e a maneira como as pessoas tratavam umas às outras. E é justamente por isso que Levítico é muito mais amplo do que seus primeiros capítulos podem fazer parecer. O livro começa diante do altar, mas terminará falando sobre algo muito maior, como uma comunidade inteira deveria viver. E para entender isso, precisamos primeiro acompanhar aqueles que estavam no centro do culto, os homens que haviam recebido a responsabilidade de entrar no santuário. Os sacerdotes. O tabernáculo estava funcionando. Os sacrifícios haviam sido estabelecidos. Os sacerdotes estavam encarregados do serviço. E agora chegava o momento de colocar em prática aquilo que havia sido determinado. Arão e seus filhos começariam oficialmente seu ministério sacerdotal, o primeiro serviço. O livro de Levítico apresenta uma cerimônia de consagração que durou vários dias. Moisés reuniu Arão, seus filhos e toda a comunidade diante da entrada da tenda do encontro. Ali foram realizados os ritos necessários para separar aqueles homens para o sacerdócio. Arão recebeu suas vestes, seu corpo foi lavado, óleo foi derramado sobre ele. Seus filhos também foram preparados. Sacrifícios foram apresentados. O sangue foi utilizado nos rituais determinados. E o povo acompanhava tudo aquilo diante do santuário. Durante esse período, os novos sacerdotes permaneceram junto à entrada da tenda do encontro. Quando os dias de consagração terminaram, chegou o momento de realizar o primeiro serviço sacerdotal. Arão apresentou as ofertas. Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Depois saíram e abençoaram o povo. Então algo extraordinário aconteceu dentro da narrativa. O fogo. O texto diz que a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E então saiu o fogo da presença do Senhor. O fogo consumiu a oferta que estava sobre o altar. Quando o povo viu aquilo, todos gritaram e se prostraram. O primeiro serviço de Arão havia terminado. O tabernáculo estava funcionando. O sacerdócio estava estabelecido. O altar estava ativo. Mas naquele mesmo dia aconteceria uma tragédia. Nadab e Abiú. Arão tinha 4 filhos. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú eram os 2 mais velhos. Eles também haviam sido separados para o sacerdócio, mas fizeram algo que não havia sido ordenado. O texto diz que cada um tomou seu incensário, colocou fogo e incenso nele e apresentou diante do Senhor um fogo estranho. Então saiu o fogo da presença do Senhor, e os 2 morreram. O acontecimento abalou toda a família sacerdotal. Arão permaneceu em silêncio. Moisés então explicou que aqueles que se aproximavam do santuário deveriam tratar aquilo como santo. A mensagem era clara dentro da narrativa. O sacerdócio não era uma função que poderia ser exercida de qualquer maneira. Ele envolvia regras específicas. Depois disso, Eleazar e Itamar continuariam exercendo o serviço sacerdotal ao lado de Arão. E Levítico começaria a detalhar outra parte fundamental da vida religiosa, o que era considerado puro e impuro, animais puros e impuros. O capítulo 11 apresenta uma longa lista relacionada aos animais que poderiam ou não ser consumidos. Entre os animais terrestres, o texto estabelece determinados critérios. O animal deveria ter casco dividido e ruminar para ser considerado adequado para alimentação. Isso permitia distinguir alguns animais de outros. Entre os animais aquáticos, eram permitidos aqueles que possuíam barbatanas e escamas. Já determinadas aves eram proibidas. Também havia regras relacionadas a pequenos animais e criaturas que rastejavam. Para nós,
Algumas dessas classificações podem parecer estranhas, mas dentro da legislação de Israel elas faziam parte de um sistema maior de distinção entre o que era considerado apropriado e aquilo que deveria ser evitado. A alimentação, portanto, também estava ligada à identidade religiosa. Não era apenas uma questão de gosto. O israelita precisava saber distinguir, e essa ideia de separação apareceria novamente em outras situações. Pureza. Levítico apresenta diversas circunstâncias que poderiam tornar uma pessoa ritualmente impura. Isso podia estar relacionado ao nascimento, à menstruação, a determinadas doenças de pele, ao contato com o cadáver, ou ao contato com certas coisas consideradas impuras. Ser ritualmente impuro não significava necessariamente que a pessoa tivesse cometido um pecado. Essa distinção é importante. A impureza ritual era uma condição dentro do sistema religioso. Dependendo da situação, a pessoa precisava passar por um período determinado e realizar procedimentos específicos antes de voltar a participar plenamente de determinadas atividades religiosas. Entre os casos mais detalhados estão as doenças de pele. O sacerdote como examinador. Quando alguém apresentava uma alteração na pele, o sacerdote deveria examiná-la. Ele observava a aparência, a profundidade, a extensão, a evolução da lesão. Em alguns casos, a pessoa era isolada durante determinado período. Depois passava por uma nova avaliação. O sacerdote não estava simplesmente tratando a doença. Sua função era determinar a condição ritual da pessoa dentro da comunidade. Se a alteração desaparecesse ou mudasse de aparência, novos procedimentos poderiam ser realizados. O mesmo princípio podia ser aplicado a roupas ou até às paredes de uma casa que apresentassem sinais considerados suspeitos. Quando uma casa apresentava uma espécie de contaminação, o sacerdote a examinava. Dependendo do caso, determinadas partes poderiam ser removidas. Se o problema continuasse, a estrutura poderia até ser demolida. Tudo fazia parte daquele sistema de distinções, santo e comum, puro e impuro. Mas havia uma cerimônia que reunia praticamente todas essas ideias em um único momento: o dia da expiação. Uma vez por ano acontecia o dia mais solene de todo o calendário sacerdotal, o dia da expiação, conhecido como Yom Kippur. Nesse dia, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, mas antes de entrar, precisava realizar uma série de preparações. Ele oferecia um novilho por si mesmo e por sua família. Depois eram apresentados 2 bodes. Um seria destinado ao Senhor. O outro estaria relacionado a Azazel, conforme o texto. A interpretação exata desse nome é discutida nas tradições e traduções, mas o procedimento descrito em Levítico é bastante específico. O sumo sacerdote lançava sortes para determinar a função de cada animal. O bode destinado ao Senhor seria utilizado no ritual de expiação. Sobre o outro, Arão colocaria as mãos e confessaria as iniquidades dos israelitas. Depois, o animal seria enviado para longe, ao deserto. É daí que vem a expressão bode emissário em muitas traduções. Atrás da cortina. Depois dos preparativos, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Levava consigo o sangue do sacrifício. Também levava brasas e incenso. A fumaça do incenso cobria o propiciatório sobre a arca. O sangue era aspergido conforme as instruções. O ritual tinha como objetivo realizar a expiação pelos pecados do povo e também pelo próprio santuário. Era um momento extremamente solene. Somente o sumo sacerdote entrava, e apenas naquele dia. Depois de terminar os ritos, ele deixava o Santo dos Santos. O povo aguardava do lado de fora. A cerimônia terminava, e o ciclo anual continuava. Um dia de descanso. Levítico determina que aquele dia deveria ser tratado de maneira especial. O povo deveria afligir-se e não realizar trabalhos comuns. Era um dia dedicado à expiação. E essa cerimônia demonstra como todas as partes do sistema estavam conectadas. O sacerdote,
o altar, o sangue, o incenso, a arca, o santo dos santos, o povo. Tudo fazia parte de uma mesma estrutura. Mas Levítico não queria apenas organizar o culto. As leis começariam a sair do interior do tabernáculo e alcançar a vida cotidiana. Porque, segundo o próprio livro, Israel deveria ser diferente dos povos ao seu redor. E essa ideia aparece em uma frase que se tornaria uma das mais conhecidas de Levítico: Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. A partir daí, o livro começa a falar cada vez mais sobre comportamento, como tratar os pais, como lidar com os pobres, como tratar trabalhadores, como agir diante de estrangeiros, como lidar com propriedades, como realizar negócios. O santuário estava no centro, mas as regras não terminavam diante do altar. Elas acompanhavam o israelita para dentro da própria vida. Até aqui, Levítico nos levou para dentro do tabernáculo. Vimos os sacerdotes, os sacrifícios, o altar, as regras de pureza e o dia da expiação. Mas o livro começa a ampliar seu foco. A santidade não deveria existir apenas dentro do santuário. Ela deveria alcançar a vida inteira do povo. Uma comunidade diferente. Israel havia saído do Egito. Agora vivia no deserto, cercado por outros povos, seguindo uma legislação própria. Levítico apresenta várias regras que deveriam organizar essa comunidade. Algumas tratavam diretamente da relação com Deus. Outras diziam respeito à maneira como uma pessoa deveria tratar outra. O livro determina respeito aos pais. Estabelece regras para os sacrifícios. Fala sobre o tratamento dos pobres. Regulamenta relações de trabalho e estabelece princípios para a convivência. Uma dessas instruções chama atenção pela forma como é apresentada. Quando uma colheita fosse realizada, o proprietário não deveria recolher absolutamente tudo. Parte da produção deveria permanecer no campo. Assim, os pobres e os estrangeiros poderiam recolher aquilo que havia ficado para trás. Era uma forma de permitir que pessoas sem propriedade própria tivessem acesso ao alimento. A mesma ideia aparece novamente em outras leis. O objetivo não era apenas manter o culto funcionando. Era organizar uma sociedade. O estrangeiro. Levítico também fala sobre os estrangeiros que viviam entre os israelitas. Eles não deveriam ser simplesmente tratados como pessoas sem qualquer proteção. Uma das instruções mais conhecidas afirma que o estrangeiro deveria ser tratado como natural da terra. E o motivo apresentado pelo próprio texto era a experiência de Israel no Egito. Eles haviam sido estrangeiros em uma terra que não era sua. Agora deveriam lembrar dessa experiência ao tratar aqueles que viviam entre eles. Essa ideia aparece dentro de uma legislação que mistura culto, moralidade e vida social. E outra regra vai ainda mais longe: amarás teu próximo como a ti mesmo. Essa frase aparece em Levítico 19. Séculos depois, ela seria citada novamente em outros textos da tradição bíblica, mas naquele momento fazia parte das instruções dadas à comunidade de Israel. Pesos e medidas. A santidade também alcançava os negócios. Levítico determina que os israelitas utilizassem medidas justas. Não deveriam existir balanças fraudulentas, nem pesos diferentes utilizados conforme o comprador. A ideia era simples. Uma pessoa não deveria ser enganada em uma negociação. Isso mostra novamente que as leis do livro não ficavam restritas ao tabernáculo. O comportamento de um comerciante também fazia parte daquilo que o texto considerava uma vida correta diante de Deus. E o mesmo acontecia com a propriedade, a terra. Para compreender as próximas leis, precisamos lembrar de uma ideia importante apresentada em Levítico. A terra pertencia a Deus. Os israelitas receberiam terras para cultivar e viver, mas a propriedade não era apresentada como algo absolutamente ilimitado. A cada 7 anos deveria existir um período especial para a terra. O cultivo comum seria interrompido.
E depois de 7 ciclos de 7 anos, surgiria outro período ainda mais extraordinário, o ano do jubileu. O jubileu, após 7 períodos de 7 anos, chegava o 50º ano. Era proclamado como ano especial. A terra deveria descansar, e propriedades que haviam sido vendidas por causa de dificuldades econômicas deveriam retornar às suas famílias de origem. Pessoas que haviam se tornado servas por causa de dívidas também deveriam receber liberdade. Isso criava uma espécie de limite para a acumulação permanente de terra e para a perda definitiva da propriedade familiar. Levítico apresenta essa ideia dentro de uma visão muito específica da terra. Ela não deveria ser considerada uma propriedade absoluta do indivíduo. O povo havia recebido aquela terra, mas, segundo o texto, seu verdadeiro proprietário era Deus. Por isso, uma venda de terra não era tratada exatamente como uma transferência permanente. O valor da negociação deveria levar em consideração quantos anos faltavam até o próximo jubileu. Quanto mais próximo estivesse o jubileu, menor seria o valor. Quanto mais distante, maior. Era uma maneira de adaptar a propriedade ao ciclo estabelecido pela legislação. O sábado da terra. Antes do jubileu havia outro ciclo. A cada 6 anos, a terra poderia ser cultivada. No 7º, deveria descansar. Não seria semeada da maneira habitual. O povo deveria confiar naquilo que a terra produzisse naturalmente. Esse princípio lembrava o sábado semanal, assim como o 7º dia era separado para descanso. O 7º ano também era separado. A própria terra participava do ciclo. E Levítico relacionava essa prática diretamente à relação entre Deus e Israel. Mas havia uma consequência para quem ignorasse essas instruções. Bênçãos e consequências. O capítulo 26 apresenta uma espécie de grande conclusão das leis. Se Israel obedecesse aos mandamentos, o texto descreve prosperidade, chuva no tempo apropriado, boas colheitas, segurança, paz. A população poderia viver sem medo de inimigos. Mas se abandonasse completamente os mandamentos, o cenário seria invertido. A terra deixaria de produzir como antes. Guerras e derrotas poderiam acontecer. O povo seria espalhado entre outras nações. E a própria terra finalmente teria seus períodos de descanso. Essa última parte é importante. O texto relaciona o exílio ao descanso que a terra não havia recebido durante os anos anteriores. Dentro da narrativa bíblica, isso se tornaria especialmente significativo séculos depois, quando Judá fosse levado para o exílio na Babilônia. Mas Levítico ainda não havia terminado. Antes de chegar ao fim, havia mais uma questão. O que aconteceria quando alguém fizesse um voto ou decidisse dedicar alguma coisa ao Senhor? Isso também precisava ser regulamentado. Votos e coisas dedicadas. O último capítulo de Levítico trata de votos. Uma pessoa poderia fazer uma promessa especial ao Senhor. Poderia dedicar uma pessoa, um animal, uma casa ou uma parte de suas terras. Mas essas coisas possuíam valores determinados. Dependendo da situação, aquilo que havia sido dedicado poderia ser resgatado mediante pagamento. O texto estabelece diferentes valores conforme idade e sexo da pessoa envolvida no voto. Também existem regras específicas para animais. Um animal considerado adequado para o sacrifício não poderia simplesmente ser substituído por outro. Se alguém tentasse trocar um pelo outro, os dois seriam considerados dedicados. Havia ainda regras para propriedades e campos. Tudo precisava seguir um procedimento. Mais uma vez, o livro mostra a mesma característica. Nada deveria ser feito de maneira improvisada dentro do sistema religioso estabelecido. O que Levítico estava organizando. Depois de percorrer tantos capítulos, podemos enxergar melhor a estrutura do livro. Levítico começa com os sacrifícios. Depois apresenta o sacerdócio. Passa pelas regras de pureza. Chega ao dia da expiação. Depois amplia o foco para a vida cotidiana.
fala sobre alimentação, família, trabalho, justiça, propriedade, festas, descanso, votos. Tudo isso gira em torno de uma mesma ideia. Como um povo deveria viver quando acreditava que Deus estava habitando no meio dele. Essa é uma das chaves para compreender Levítico. O livro não separa completamente religião e vida cotidiana. O sagrado alcança o altar, mas também alcança o campo, o mercado, a família, a alimentação, a propriedade e a maneira como uma pessoa trata outra. E agora chegamos ao último grande elemento que precisamos compreender. Porque Levítico não estava falando apenas de regras para uma geração que viveria no deserto. Ele estava estabelecendo uma identidade para Israel, um povo que deveria ser reconhecido por sua maneira de viver. E essa identidade seria colocada à prova muitas vezes ao longo da história. Até aqui, Levítico nos mostrou como funcionavam os sacrifícios, o sacerdócio, a pureza e as regras que deveriam orientar a vida do povo. Mas Israel também precisava organizar o próprio tempo. Nem todos os dias seriam tratados da mesma maneira. Havia dias de trabalho, havia dias de descanso, e havia períodos separados para cerimônias que reuniam toda a comunidade. O sábado, a primeira grande marca do calendário, era o sábado. A cada 7 dias, Israel deveria interromper o trabalho comum. O 7º dia era separado como um dia de descanso. A regra não se limitava ao chefe da família. Também alcançava filhos, servos, estrangeiros e até os animais. Era uma pausa coletiva. O sábado também lembrava a própria criação, segundo a tradição apresentada em Gênesis, e a libertação do Egito, conforme aparece posteriormente em Deuteronômio. Assim, o descanso semanal possuía mais de uma dimensão. Era uma prática religiosa, mas também criava um ritmo para a vida da comunidade. 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso. E esse padrão seria ampliado para períodos maiores. A Páscoa. A primeira grande celebração apresentada em Levítico é a Páscoa. Sua origem estava ligada à saída do Egito. Antes da última praga, os israelitas haviam recebido instruções específicas sobre um cordeiro, seu sangue e uma refeição realizada naquela noite. A Páscoa seria posteriormente lembrada todos os anos. Era uma forma de manter viva a memória de quando Israel deixou a escravidão. A celebração começava no 14º dia do primeiro mês. O cordeiro era sacrificado. Depois vinha a festa dos pães asmos. Durante 7 dias, o povo deveria comer pão sem fermento. O fermento era retirado das casas. A tradição transformava a refeição em uma lembrança anual da saída apressada do Egito. O passado não deveria ser esquecido. Cada geração deveria conhecer a história de como seus antepassados haviam deixado aquela terra. As primícias. Depois da Páscoa vinha outro momento importante. Quando Israel entrasse na terra e começasse a colher sua produção, parte da primeira colheita deveria ser apresentada. Eram as primícias. O primeiro produto da colheita era oferecido antes que a comunidade passasse a consumir normalmente aquela produção. Isso estabelecia uma ordem. Primeiro a oferta, depois o restante da colheita. A prática também ligava a agricultura à gratidão. A terra produzia, o povo trabalhava, mas a colheita era reconhecida como uma dádiva recebida. E então chegava a outra festa, a festa das semanas. Depois das primícias começava uma contagem. 7 semanas. No dia seguinte ao 7º sábado, chegava uma nova celebração. Era a festa das semanas, conhecida posteriormente como Shavuot. Nessa ocasião eram apresentados novos produtos da colheita. Entre eles estavam pães preparados com fermento. Esse detalhe é interessante porque mostra que nem todas as regras relacionadas ao fermento eram iguais em todas as ofertas. O que era proibido em determinado ritual podia aparecer em outro contexto. A festa estava ligada à colheita e à apresentação dos primeiros frutos da produção. E,
Com o passar do tempo, receberia outros significados dentro da tradição judaica. Mas Levítico ainda apresenta mais 3 momentos importantes. A festa das trombetas. No primeiro dia do 7º mês deveria haver um descanso solene. O povo deveria ouvir o toque de trombetas. Era um dia de reunião. Nenhum trabalho comum deveria ser realizado. O toque anunciava a chegada de um período particularmente importante. Poucos dias depois viria o dia mais solene do calendário, o dia da expiação. No 10º dia do 7º mês chegava o dia da expiação. Já vimos parte dessa cerimônia. Era o momento em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Mas aqui Levítico mostra a dimensão coletiva da data. Toda a comunidade deveria participar daquele período de humilhação e descanso. O trabalho era interrompido. Os sacrifícios eram realizados. O santuário era purificado dentro do ritual. E os pecados do povo eram tratados simbolicamente através das cerimônias estabelecidas. Era um dia diferente de todos os outros. Depois dele vinha uma festa que durava muito mais tempo. A festa dos tabernáculos. No 15º dia do 7º mês começava a festa dos tabernáculos, também chamada festa das cabanas. Durante 7 dias, o povo celebrava. Ramos de diferentes árvores eram utilizados. As pessoas deveriam habitar em cabanas durante o período determinado. A festa estava ligada à colheita, mas também carregava uma memória histórica. O povo deveria lembrar que seus antepassados haviam vivido em tendas quando Deus os tirou do Egito. Era uma das festas mais alegres do calendário. Depois de meses de trabalho agrícola, chegava o momento de celebrar a colheita. Havia comida, reuniões, sacrifícios, alegria. E novamente o passado estava presente. A festa lembrava de onde Israel havia vindo. Mas Levítico ainda acrescenta uma instrução curiosa. O 8º dia. Depois dos 7 dias havia uma reunião especial. Um 8º dia de descanso. Era uma ocasião solene. Assim, a festa possuía 7 dias de celebração e um encerramento especial. O calendário de Israel não era simplesmente uma sequência de datas. Ele organizava a memória do povo, a saída do Egito, a colheita, o descanso, a expiação, a presença no deserto. Todos esses acontecimentos eram transformados em momentos que retornavam todos os anos. O tempo também pertencia a Deus. Essa ideia aparece de maneira recorrente em Levítico. Não apenas os animais, as terras e as ofertas poderiam ser dedicados. O próprio tempo possuía períodos separados. Um dia em 7, um ano em 7, e depois de 7 ciclos de 7 anos, o jubileu. Era uma estrutura baseada em ciclos. 7 dias, 7 semanas, 7 anos, 7 vezes 7 anos. O número 7 aparece repetidamente na organização apresentada pelo livro. E havia uma consequência importante. A comunidade deveria aprender que nem tudo poderia ser utilizado continuamente. A terra precisava descansar. O trabalhador precisava descansar. A comunidade precisava parar para celebrar. E determinados dias precisavam ser dedicados exclusivamente ao culto. Isso criava um ritmo diferente para a vida de Israel. Mas havia outra questão. E se o povo ignorasse tudo isso, Levítico não termina apenas com instruções. Também apresenta as consequências da obediência e da desobediência. Quando a aliança é rompida. No capítulo 26, o texto apresenta 2 caminhos. De um lado, a obediência. Se Israel seguisse os mandamentos, o texto fala de chuva no tempo certo, colheitas abundantes, paz e segurança. A terra produziria. O povo viveria em segurança. Mas o outro caminho seria muito diferente. Se Israel rejeitasse completamente as leis, viriam consequências, derrotas, fome, medo, destruição e, finalmente, o exílio. O povo seria espalhado entre outras nações. A terra ficaria desolada.
E então aparece uma ideia diretamente ligada aos anos de descanso da terra. Durante o exílio, a terra teria seu descanso. O período em que Israel estivesse longe seria apresentado como uma compensação pelos sábados da terra que haviam sido ignorados. Séculos depois, quando Jerusalém fosse destruída e Judá levado para a Babilônia, essa linguagem ganharia uma importância especial na tradição bíblica. Mas Levítico ainda precisava encerrar sua própria história. O último capítulo trataria de promessas, votos e coisas dedicadas a Deus. E, com isso, o livro chegaria ao fim. Não com uma batalha, não com uma viagem, não com a conquista de uma cidade, mas com uma comunidade recebendo as regras que deveriam orientar sua existência. O tabernáculo estava no centro. O sacerdote cuidava do culto. As festas organizavam o ano. A terra tinha seus períodos de descanso. E o povo possuía uma identidade que deveria ser preservada. Levítico havia começado com uma pergunta: como Israel deveria se aproximar de Deus? E, ao longo de suas páginas, a resposta foi construída através de sacrifícios, sacerdócio, pureza, santidade, justiça e memória. Mas agora Israel estava diante de uma nova etapa. O tabernáculo estava estabelecido. As regras haviam sido dadas. O sacerdócio estava funcionando. Era hora de continuar a jornada. E o próximo livro começaria exatamente nesse ponto. Números.